Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, né? A nossa página, Associação Espírita Joana de Ângeles. Mais uma semana, mais um Evangelho. Vamos aguardar a entrada, né? Para que nós possamos dar início ao nosso Evangelho de hoje. Sejam todos bem-vindos. Gostaria que vocês me falassem, né? Se está a imagem, como é que está na internet, né? No áudio, se está tudo ok, se vocês estão conseguindo ouvir. Boa noite, minha amiga professora Verônica, seja bem-vinda. Mais uma semana juntos, né? Mais um Evangelho. Gratidão a todos que participam desse Evangelho semanal. Nós temos uma grata satisfação em recebê-las na nossa página, né? Da Associação Espírita Joana de Ângeles. Jaciara, Mato Grosso. Boa noite, Sueli Souza. Sejam todos bem-vindos, né? Vamos aguardar a entrada de mais uns integrantes para darmos início ao nosso Evangelho de hoje. Boa noite, Luiz Alberto. Paz e luz para você, Ilza Siqueira. Se vocês estiverem ouvindo, se a imagem estiver boa, se a internet estiver ok, né? Se vocês puderem falar nos comentários. Nós da Associação Espírita Joana de Ângeles, de Jaciara, Mato Grosso, somos muito gratos à presença de todos vocês, né, que compartilham esse momento de inspiração, esse momento de aprendizagem, esse momento em que nós unimos os nossos corações para buscar nos ensinamentos do nosso Mestre amado uma condição de vida melhor, né, de esclarecimentos. Boa noite, Hilda, boa noite, Wandeilza, boa noite, Lucilene. Boa noite a todos, né? Maria, Luciano, Maciel, Tânia Moura. Sejam todos bem-vindos à nossa página, né? Da Associação Espírita Joana de Ângeles. Lembrando, né, a todos vocês, dia 31 de novembro, 31 de outubro, 1º de novembro, nosso primeiro encontro fraterno online, né? Sempre fizemos nossos encontros fraternos presencial. Esse nós teremos o primeiro. O link já está no grupo, na página. Se vocês puderem acessarem, se inscreverem, vai ser muito bom, né? Tem cursos, tem atividades práticas, Evangelho no Lar. E para nós é muito importante a participação de vocês. Boa noite, Yara. Boa noite, minha amiga Suzana, Lucilene Cavalcante, Maria do Socorro, né? Fábio Assis. Boa noite a todos vocês, sejam todos bem-vindos. É muito importante a presença de vocês, a participação de vocês, né? Ajude nos seus comentários e lembre sempre, né? Se tiverem nome, que coloque seus nomes de oração nos comentários. Serão colocados em vibrações, todos os nomes. Alexandra Bonfim, gratidão. Minha amiga Cleo, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Joana, um abraço no seu coração, dá um abraço no Zé Pedro, na Isa. Boa noite, Ana Cristina. Isso, Cleo, coloca os nomes, coloca o nome da Bárbara também, professora Verônica. Nós aguardamos uns instantes, né, para darmos início ao Evangelho. Como está entrando mais gente, peço também a vocês que venham conhecer o nosso canal Reflexões Diárias no YouTube. Todos os dias uma reflexão diferente, lá tem evangelhos, diversas orações, né? Um passe virtual, nesses dias principalmente que estamos tendo dificuldade nas casas espíritas. Vai lá, receba esse passe. É muito simples, procure reflexões diárias, né? Se inscreva, ative o sininho, deixe o seu like, nos ajude compartilhando com seus amigos. E lembrando sempre, 31 de outubro, 1º de novembro, nosso primeiro encontro fraterno online. Uma reunião de 4 casas espíritas, Jaciara, Josimeira, São Pedro da Cipa, Rondonópolis e Dom Aquino. Falei 5 cidades, mas são 4 casas espíritas. E esse encontro vai ser maravilhoso, né? O nosso primeiro encontro online, né? Sempre nossos encontros foram presenciais, mas pela primeira vez vamos fazer online.
Gostaríamos muito da sua participação. Se inscreva nos grupos, é totalmente online e totalmente gratuito. A presença de vocês é muito importante. Boa noite, Cristina, seja bem-vinda, nossa companheira de trabalho dos grupos do Facebook. Boa noite, Shirley, né? A Zenilde, um abraço. Boa noite. Nós, da Associação Espírita Joana de Ângeles, somos muito gratos à presença de todos vocês nesse evangelho semanal onde nós unimos. Boa noite, Lucimar, minha irmã, Josiane Ferreira. Gratidão sempre a todos vocês por estarem participando conosco, né? Deixe os nomes de oração para que nós possamos colocar em vibração. Deixe nos comentários, né? Lembrando sempre que nós somos da Associação Espírita Joana de Ângeles, em Jaciara, no Mato Grosso. Maria Emília, né? A Cristina sempre deixa o número do meu WhatsApp, se alguém precisar de alguma conversa, alguma orientação e oração, é só me procurar, tá? Fiquem à vontade, pode me procurar. A Zenilda Taveira, boa noite, né, Zenilda? Luiz Alberto, né? Qual vai ser o horário? Vai ser o dia inteiro, são várias atividades, né? Então, você perde uma parte de manhã, você pega outra, são 2 dias, amanhã, o dia inteiro, com atividade. São vários horários, né? Tem atividade na parte da manhã, tem atividade na parte da noite, da tarde, tá? Nelly Brombate, seja bem-vinda. Luciane, minha querida, tudo bem? Nossa companheira também, dos grupos do Facebook. Um abraço na Maria Clara, o Daniel, todos vocês, Alessandra Gonçalves, Valéria Freck, Tânia Moura. Isso, Valéria, coloca os nomes nos comentários já. Lembrando que o nosso evangelho de hoje, sempre uma semana nós fazemos uma parte do evangelho e uma semana nós fazemos um tema livre, né? Essa semana é um tema livre, nós vamos falar sobre filhos viciados, né? Marli Costa, né? Zenildo, um tema bem sensível também, né? Que vai de encontro a muitas das nossas famílias, infelizmente, né? Quase todas as famílias estão passando infelizmente, por essas dificuldades de ter um filho, de ter um ente querido, né? Um neto, um irmão, um pai, um marido, uma esposa, que tem essas dificuldades, né? Com vícios de qualquer espécie. Ou as lícitas e as drogas lícitas e as drogas ilícitas, né? Marlene, Bernadette, Alexandra Bonfim, né? Marli, isso, Marli, coloca os nomes em oração, tá? Todos os nomes serão em oração, inclusive dos seus animais de estimação, pode colocar também, tá? Isabel Queiroz. Então, Isabel, hoje no final, fica até no final, que depois tem um passe, sempre no final, tá? Sempre no final tem um passe. Gratidão a todos vocês por estarem participando, né? Já nós já damos início, tá, pessoal? Sempre guarda uns 10 minutinhos. Já é 8 horas e 4 minutos o nosso horário, né? 21h04, horário de Brasília. Para nós iniciarmos o nosso evangelho de hoje falando sobre filhos viciados, né? Um tema muito sensível que nós tentamos abordar de uma forma bem prática, bem simples, né? Para que todos possam ouvir. Patrícia, grande abraço, minha amiga. Boa noite a você. Que Deus continue te abençoando sempre, Patrícia. Sempre, sempre, sempre. Josiane, né? Nascimento. Gratidão a todos vocês. Semana que vem, novo tema. Lembrando, né? Aos que chegaram, conheçam o nosso canal Reflexões Diárias no YouTube. Orações, Evangelho, passe virtual. Se estiverem precisando de um passe virtual, procure lá, vocês vão encontrar todo dia uma reflexão. Se inscreva, ative o sininho das notificações, dê um like nas postagens, isso é muito importante. Estou recebendo algumas mensagens, né? Depois nós vamos responder. Professora, todas as mensagens, todos os nomes são colocados em vibração, tá? Todos, fiquem tranquilos. Boa noite, Cida, nossa também companheira, né? De
Facebook, Vânia de Nicole, Jaqueline Ângelos, todos os nomes. Nós já estamos quase no início do nosso evangelho de hoje, né? Associação Espírita Joana de Ângeles. Contamos com vocês, se inscrevam. O link está nas nossas postagens, né? Vamos estar postando toda semana no nosso primeiro encontro fraterno. A participação de vocês é muito importante. Gostaríamos que fosse presencial, mas devido às circunstâncias estamos fazendo o nosso primeiro encontro. Por um lado é bom que pode ter a participação de mais pessoas, né? Que não seja apenas aqui da região. Então está aberto a vocês de outras localidades. Se inscrevam, nos ajude, é muito importante a sua presença. Lembrando sempre que é um envolvimento de luz, de paz e de amor, e que a presença de vocês é muito importante. Inclusive nós temos práticas, né? No domingo, no dia 1º, será feito alguns evangelhos no lar, né? São evangelhos, mas como parte das práticas. Se alguém tiver interesse, né, em receber o evangelho no lar domingo, me procure pelo WhatsApp, que serão feitos alguns evangelhos no lar. Tem uma equipe especializada que vai entrar em contato com as pessoas. Eu preciso dos nomes até amanhã. É necessário estar à disposição no dia 1º de novembro, né, na parte da manhã, ter um WhatsApp, ter um celular, porque será feita uma chamada de vídeo, e nessa chamada de vídeo será feito então um evangelho no lar na casa das pessoas. Serão evangelhos curtos, mas serão evangelhos como parte do nosso encontro fraterno, tá? Então, se alguém tiver a necessidade, quiser que se faça um evangelho no dia 1º de novembro como parte das programações do nosso encontro fraterno online, me procure, me passa o WhatsApp, que a gente coloca na programação, e no dia 1º de novembro, antes as pessoas já entrarão em contato para marcar, deixar tudo agendado, e no dia 1º será feito um evangelho no período da manhã. Então, Floripes, né? Então, Floripes, no final do nosso evangelho sempre tem um passe, tá? Sempre tem. Havendo a necessidade, nós também temos o canal Reflexões Diárias, que tem um passe virtual, tá bom? E como eu estava lembrando, então, no dia 1º, se alguém quiser receber um evangelho no lar, será feito via WhatsApp, chamada de vídeo, como parte das práticas do nosso primeiro encontro fraterno. Normalmente nós fazíamos essa prática, né, presencial, mas pelo fato disso nós estamos organizando esse primeiro encontro online. Então esse evangelho será feito nos seus lares, né? Só é necessário que tenha um celular, que tenha internet, e será feita uma chamada de vídeo, né? Todos serão atendidos, tá? Se vocês puderem, né, ir compartilhando, tá, nos seus grupos de WhatsApp, de Facebook, né, que só falta um minutinho já para a gente iniciar então o nosso evangelho de hoje, né? Silvia Marques, né? Ah lá, Sueli Souza, me procura, né? A Cristina está sempre deixando meu WhatsApp, que aí eu já pego o seu WhatsApp e já passo para a programação. Jane Oliveira. Não, Jane, como eu te disse, será feito um evangelho online no domingo, dia 31, tá? Será feito com uma chamada de vídeo via WhatsApp. Mas esse encontro é online, então é feita uma inscrição, ele será todo online, totalmente gratuito. Vamos nos prepararmos, né? Então já estamos, praticamente falta só um minuto, tá? O meu celular está sempre disposto aí, a Cristina está sempre passando, né, no WhatsApp. Peço a vocês que, se puderem, compartilhem nos seus grupos de WhatsApp, de Facebook, tá? E a presença de vocês é muito importante, né? Nós vamos nos preparar para o nosso evangelho de hoje. O tema é filhos viciados. O tempo é curto, vamos tentar fazer uma abordagem em cima disso, né? Olha lá, Jaqueline Ângelo, procura meu WhatsApp, a Cristina está sempre deixando, mas eu vou olhar. E quem for de... Não esqueçam, tá? De quando deixar, eu estou vendo aqui o WhatsApp, né? Deixar o DDD, porque senão depois a gente não consegue, às vezes só com número, tá? É muito importante que, se deixarem o WhatsApp, deixa o DDD junto, tá? Muito importante. Ou se não, procurem o meu WhatsApp, que
que a Cristina está sempre postando aí, nossa companheira. Vamos então dar início, né? 21h11, passamos. Para iniciar, a gente sempre lê uma leitura, né? Do nosso Evangelho, Filhos Viciados. Evangelho dessa semana, da Associação Espírita Joana de Ângeles, em Jaciara, Mato Grosso. Nós fazemos uma leitura inicial, vamos fazer uma leitura do livro Vinha de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Abrimos aqui hoje um tema especial, né? Nós vamos falar sobre paz. E vós, pais, não provoqueis a ira de vossos filhos, mas criai-os na doutrina da admoestação do Senhor. Isso está em Paulo, Efésios 6:4. Assumir compromissos na paternidade e na maternidade constitui engrandecimento do espírito. Sempre que o homem e a mulher lhes compreendam o caráter divino. Infelizmente, o planeta ainda apresenta uma enorme porcentagem de criaturas mal avisadas relativamente a esses sublimes atributos. Grande número de homens e mulheres procura prazeres envenenados nesse particular. Os que se localizam, contudo, na perseguição à fantasia ruinosa, vivem ainda longe das verdadeiras noções da humanidade e devem ser colocados à margem de qualquer apreciação. Urge reconhecer, aliás, que o Evangelho não fala aos embriões da espiritualidade, mas às inteligências e corações que já se mostram suscetíveis de receber-lhes o recurso. Os pais do mundo, admitidos às Assembleias de Jesus, precisam compreender a complexidade e grandeza do trabalho que lhes assiste. É natural que se interessem pelo mundo, pelos acontecimentos vulgares. Todavia, é imprescindível não perder de vista que o lar é o mundo essencial, onde se deve atender aos desígnios divinos, no tocante ao serviço mais importante que lhes foram conferidos. Os filhos são obras preciosas que o Senhor lhes confia às mãos, solicitando-lhes cooperação amorosa e eficiente. Receber encargos desse teor é alcançar nobres títulos de confiança. Por isso, criar os filhinhos e aperfeiçoá-los não é serviço tão fácil. A maioria dos pais humanos vivem desviados por vários modos, sejam nos excessos de ternura ou na demasiada exigência. Mas, à luz do Evangelho, caminharão todos no rumo da nova era, compreendendo que para ser pai ou ser mãe são necessários profundos dotes de amor. À frente dessa qualidade deve brilhar o divino dom do equilíbrio. Essa palavra amor e equilíbrio, né, será muito falada, né, e muito necessária nesse processo, né, de cuidado dos nossos filhos envolvidos com droga, bem como não haja excesso de ternura ou demasia em exigência, né? Ou seja, nós temos que ter equilíbrio para se tratar com filhos viciados de droga, né? E, acima de tudo, fazer a nossa parte. Mas nós vamos conversar sobre isso. Mestre amado Jesus, mais uma vez nós estamos aqui reunidos em seu nome, pedindo o seu amparo, pedindo a sua proteção, pedindo ainda que a nossa mentora Joana de Ângeles nos ampare nesse trabalho de hoje, que o nosso irmão Charles, coordenador da nossa parte mediúnica, nos envolva com sua paz, com a sua tranquilidade. Pedimos para nossa querida amiga Alta de Souza, que sempre está nos amparando nos nossos trabalhos de fraternidade, que seja uma luz presente em cada coração, que a Mãe Zeferina, nossa querida Mãe Preta, esteja sempre do nosso lado, que a nossa amiga Joana d'Arc, nossa guerreira, protetora, sempre nos envolva com seu amor, com sua paz e, acima de tudo, com a sua proteção.
e que, envolvidos nesse grandioso amor, pedimos ainda o amparo de todas as equipes médicas para ir de encontro à necessidade de cada um dos nomes envolvidos nesse Evangelho. Equipes do Dr. Bezerra, Dr. Hilário Silva, também que o nosso querido amigo Eurípides Barçanuco, e que toda a espiritualidade, os nossos mentores, nossos anjos guardiões, dos grupos envolvidos, né, além das nossas casas espíritas, pedimos ainda uma proteção especial às casas espíritas envolvidas no primeiro encontro fraterno da região, né, envolvendo as casas espíritas de Jaciara, de Rondonópolis, de Dom Aquino, de São Pedro, de Jucimeira, que todos possam receber a bênção, a proteção, e principalmente de todos os membros trabalhadores que irão participar desse primeiro encontro, dos integrantes, que todos recebam de alguma forma as energias provindas do futuro, do amor e dos planetas evoluídos. Que todos possamos ser agraciados com sua paz, com sua bênção. E que o nosso Evangelho de hoje decorra sobre o seu amparo, graças a Deus. Então, meus irmãos, gratidão, né? Vamos falar um pouco, né, sobre filhos viciados. Para a gente compreender a origem do vício, a origem da necessidade do vício, a gente sempre volta no início. Nós somos uma sequência de vidas, né? Quando nós desencarnamos com as nossas imperfeições morais, todos e qualquer tipo de imperfeições, nós temos que viver novamente essa experiência para superar. Como então hoje nós estamos tratando mais do tema específico de vícios, se por algum motivo eu desencarnei sem ter superado a necessidade do vício, né? Desencarnei ou pelo vício da bebida, pelo vício de qualquer droga, eu terei que viver essa experiência, não que eu terei que ser viciado, mas eu entrarei em contato, de alguma forma, com alguma necessidade de superar esse vício. Então ele me será apresentado, e eu terei que trabalhar com minha força e com o amparo, né, da espiritualidade, de toda a proteção que a família, que eu vou ser colocado nela, tem que me dar, para que eu possa superar. Então, quando eu tenho vícios nessa vida, é porque eu já tive vícios na vida passada e não consegui. Por isso que é muito difícil superar vícios, porque a gente não supera, não é dessa vida, né? Eu trago essas reminiscências de vidas passadas, e às vezes de muitas e muitas vidas. Por isso é interessante que nós tenhamos ainda uma atenção muito maior. Rosemary Silva, minha querida, seja bem-vinda. Então, os viciados de hoje foram viciados de ontem. Por isso, devemos ter um cuidado redobrado, que retornam ao corpo físico para viver novamente essa experiência, não de ser viciado, mas de superar o vício. Ninguém nasce para ser viciado. Nós nascemos para enfrentar a dificuldade e superar. Então, como nós sabemos que nós já tivemos essas dificuldades em vida passada, como nós também já fizemos outro evangelho, nós vamos também de encontro às nossas necessidades nos grupos familiares, né? Normalmente entramos em quais grupos? Primeiramente nos grupos das afinidades, né? Que são aqueles espíritos que já compartilham conosco longas jornadas de paz, de amor e de harmonia. Junto com essas jornadas, nessa jornada com esses espíritos que nos são caros, né? Que nos são agradáveis à sua presença, para dirimir as nossos débitos dos passados, nós também encontramos com espíritos que nós temos pendências, desavenças, ajustes a serem feitos. Aí também entra no nosso grupo familiar. E tem aqueles também que chegam até nós, que não têm uma ligação nem de amor, nem de raiva, mas que necessita de determinados tipos de prova para que possam superar. Então as famílias são formadas por espíritos afins, por espíritos indébitos e por espíritos que necessitam da determinada prova junto conosco, né? Que não tem uma afinidade direta conosco, mas que teremos que passar pelo mesmo tipo de prova que nós temos que passar, para nos ajudarmos mutuamente.
Em função disso, sabendo que já trazemos os débitos do passado, que nós não conseguimos superar, encontramos numa família com amigos, com aqueles que não são tão nossos inimigos e com os indiferentes, mas que necessitam de passar pelas nossas mesmo tipo de provação. Quando nós chegamos na família, e essa família é de afinidade, toda a família se reúne com paz, com harmonia, né? Com muito amor. Já se programam nomes, já se programam roupinhas, berço, quarto, esperança, alegria e paz. Ao contrário, quando nós chegamos num lar que nós não somos recebidos, a primeira necessidade às vezes é de aborto. A mãe fala para o pai, eu vou receber, eu fiquei grávida, pronto. Como não pode ficar grávida, nós não temos condição. Quando já se viu ficar grávida, não tem como bancar outro filho, não sei o quê. Já começa a criar-se, então, muitas dificuldades quando essa criança não é bem-vinda, quando ela tem alguma... A energia não bate, né? A energia não batendo. E ao contrário de que muitas pessoas pensam, falam, mas está lá na primeira semana, ou está nos primeiros dias, nem sabe que está falando mal, nem sabe que não é bem-vindo, e continua falando mal. E de fato ele não vai ouvir pelos olhos físicos, pelo ouvido, né, físico, nem, até porque ele não tem ouvido físico ainda, né, está em formação. Mas ele já começa a receber essas energias. Então quando um pai, quando uma família, né, ou um pai ou uma mãe começa a reclamar do filho, mesmo que foi naquela semana, ele já começa a receber as vibrações, boas ou ruins. Então aquele filho que já não é bem-vindo em função de energias não compatíveis, ele já recebe aquela energia que não é boa, né? Ele está lá num estado de torpor, meio que dormindo, numa situação que ele não tem consciência, mas está recebendo toda a energia dos sorosas, do amor, aquele bem-vindo, se alimentando com as nossas energias, com os nossos fluidos, né, de radiação de luz e de paz, mas tem aquele outro que está recebendo outro tipo de energia. Aquele, que eu quero abortar, porque eu não necessito, porque eu não era agora, eu não podia, eu não queria agora porque meu corpo não quero mudar meu corpo, eu não queria porque eu estou desempregado, eu não queria porque eu só tenho um filho e eu não tenho conta de pagar a escola para dois. Na maioria das vezes, uma das grandes dificuldades de empecilho que nós colocamos é da ordem financeira, como se a única resistência, dificuldade para ter filho fosse parte financeira, né? Não é. Mas esse salário financeiro é levado muito em conta. Então, esse bebê, aquele que é bem-vindo, recebe energias de paz, de luz. Aquele outro, não tão boas, mas recebe igualmente. Mesmo que ele tenha uma semana, mesmo que ele tenha um mês, mesmo que ele tenha 2 meses, ele já está recebendo essa energia. Tá? E seu corpo vai ser alimentado também com essas energias. Então, quando a mãe, um casal está em conflito, quando um casal briga muito, toda essa energia vai de encontro às necessidades daquela criança. Querendo ou não, ele já está recebendo as energias vibracionais da família. Daí a necessidade, né, da importância, né, do equilíbrio nos lares. Para a gente só ter uma noção, essa criança vai nascer nessa família com virtudes e más inclinações, como todos nós nascemos. De pequeno, o pai e a mãe já começam a perceber naquela criança a parte egoísta, aquela parte que ele não gosta de dar brinquedo para ninguém, aquela parte que ele gosta de agredir as pessoas, aquela parte que ele quer tudo para ele, né? Tem dois biscoitos lá, 2 bombons, chega um amigo e a mãe fala, vai lá, seu amigo está chegando, dá um bombom para ele. Enfia os 2 bombons dentro da boca e não dá bombom para ninguém, que não quer, né? Você já começa a perceber e acha bonito, às vezes, muitas vezes incentivado pelos próprios pais, que chega um amigo, tem um salgado melhor, tem um salgadinho melhor, tem uma bolacha melhor, esconde aquela. Não, vamos pôr só essa bolachinha aqui para comer. Deixa essa para você guardar para você comer outro dia, outra hora que você estiver sozinho. Agora que esses monte de amigo vai comer tudo suas bolachas. Ou guarda os seus brinquedos, tudo novo.
Vamos deixar só esses carrinhos quebrados, essas bonecas sem cabeça, sem braço, que fica aí, para você poder brincar. Porque não você vai deixar. Então você também já cria isso. Então, essa criança que veio com algumas imperfeições morais, que é o nível de evolução espiritual que habita esse país, né? Que esse planeta, quer dizer, não esse país, esse planeta, porque nós todos estamos aqui porque ainda estamos nesse período, né? Nesse tipo de vibração de provas e expiação. Então todos nós estamos aqui para aprender, inclusive os nossos filhos não são seres perfeitos. E nós temos que, pelo nosso trabalho de educação, conduzir esses espíritos, né? Então, essas crianças chegam com essas imperfeições e muitas vezes nós não corrigimos, por achar bonito, por achar que a personalidade, mas essa é a personalidade dele, né? Tem que ter a personalidade. E nós deveríamos corrigir toda a imperfeição moral, toda a má inclinação e valorizar todas as virtudes. Aquele outro também que, ao contrário daquele que não dá brinquedo, gosta de dar o brinquedo, gosta de repartir o lanche, não briga, gosta de abraçar, tem que ser valorizado, né? Então, esse outro tem que ser valorizado. Então, as crianças com as suas imperfeições chegam até os pais. Nós vamos ver que a família, né? Os pais é muito importante no cuidado dos filhos, muito mais até às vezes que nós imaginamos. Ocorre que se nós prestarmos atenção em todo o reino da vida que nós temos nesse planeta, a dependência, né, de todos, dos seus pais, é muito curta, com exceção nossa, que é a classe dominante, que é a classe mais evoluída, né? Teoricamente, por sermos mais evoluídos, nós teríamos que depender muito mais dos nossos pais, e ao contrário. Se você pegar qualquer animal, né, você vai ver que esse animal simplesmente nasce um bezerro, nasce um cachorro, logo ele já procura a teta da mãe, já está mamando, daqui uns dias já abre o olho, daqui uns dias já está caminhando e pronto, já segue a vida que segue, né? O prazo de dependência dos pais é muito curto. Em contrapartida, a criança não. A criança tem uma dependência dos pais, nós seres humanos, né? Nós seres humanos temos uma dependência do pai muito grande. E por que nós temos essa dependência muito grande? Por duas situações. Primeiro, para criar elos, né? De ligação, criar elos de amor. Porque quando eu convivo com essa dependência do meu pai, da minha mãe, eu tenho um tempo longo de convivência, de dependência, de amor, de convívio. Isso faz com que eu crie laços amorosos com meu pai, com a minha mãe, com meus irmãos, com os meus avós, com os meus padrinhos. Então, essa dependência gera uma condição de afetividade muito grande e expande meus laços amorosos. A outra condição é, como nós somos muito frágeis, nós somos moldados. Nós temos a oportunidade de ser moldado nas nossas imperfeições. Então, quando eu cheguei lá egoísta, que não dou meu brinquedo, quando eu engulo 2 bombons e não reparto com ninguém, né? Quando eu brigo, quando eu minto, quando eu bato nos meus amigos, eu estou cheio dessas imperfeições. O que eu preciso? Por ser maleável e frágil, por depender dos meus pais, eles têm, ou pais, ou cuidadores, seja quem for, a responsabilidade, né, de me conduzir pelo caminho certo, através de uma boa orientação, através de bons exemplos, né? Essa seria a regra ideal, né, que nós teríamos. Mas o que ocorre muitas vezes, né? Muitas vezes os pais preocupam demais com outros valores, né? Preocupam em dar a roupa bonita, preocupam em dar presentes maravilhosos, preocupam em ter um trabalho que possa dar sustentação de uma educação que deve ser dada mais de qualidade, preocupa com tudo, mas não preocupa com essas imperfeições morais. Às vezes porque não tem tempo, às vezes porque o trabalha demais, às vezes porque delega, muitos pais delegam essa condição de formação para as escolas, né? Lembrando sempre que as escolas, elas formam o cidadão, mas os pais formam o homem, né? Então é importante que os pais se atentem. Quem tem que formar o homem, né? Quando eu falo o homem no contexto humanidade, e as escolas formar o cidadão.
mas eles acabam delegando todo esse poder para as escolas, para os avós, e no pouco tempo que se encontra com seus filhos, de alguma forma acaba sendo omisso ou fechando os olhos àquelas imperfeições, no sentido de tentar compensar todo esse distanciamento que ele passa em função das suas atividades profissionais, muitas vezes, né? Aí, ou de próprio lazer, que aí chega em casa cansado, fala, vou ficar só um pouquinho com meu filho, aí eu deixo ele fazer tudo que ele quer, porque é uma hora só que eu tenho com ele por semana, e eu libero geral. Né? Acontece que essa criança, ela começa a crescer com essas imperfeições que não foram corrigidas. E ela começa a conviver dentro do seu grupo familiar. Primeiro, né? Começamos ali dentro daquele grupo familiar, que é o primeiro laço de ligação com esse espírito. Depois ele vai entrar num outro grupo, que é o grupo dos amigos, das escolas, né? Ali ele começa a ter acesso a diferentes formas de pensamentos, diferentes formas de tratamento. Então já começa a se expandir. E dentro do lar dele, se aquele pai deixou de corrigi-lo, se aquele pai é muito liberal, permite tudo, porque tem pais que tratam seus filhos como deuses. Como diria a mãe do Kiko, meu tesouro, meu rei, minha loteria, né? E aí tratam o filho como um deus, só que na vida real, esse deus é um plebeu. Mas ele não está preparado, ele quer ter o mesmo reinado lá fora, porque muitas vezes os pais retiram deles mesmo, porque tiveram vidas difíceis, ele fala, eu não quero que o meu filho passe o que eu passo. Aí o pai se priva de ter uma roupa boa, de ter um sapato bom, de ter um tênis bom, para dar para o filho. Às vezes ele tem um celular, ele dá um celular última geração para o filho, mas o dele é velho. Ele usa um sapato 10 anos, mas compra um tênis novo para o filho todo ano. Ele provém o filho de tantas necessidades, né, se privando para poder fornecer aquilo para o filho, e ele esquece que o filho está vivendo numa utopia, porque aquela não é a realidade do filho. O filho, para ter aquilo, primeiro o pai está tendo que se privar, a mãe está tendo que se privar, às vezes outras pessoas se privam para poder atender. O filho acha que, bom, eu sou importante, porque eu recebo todos têm que me agradar. E aí vai chegar um momento que esse filho vai de encontro à realidade, que ele vai falar, mas espera aí, eu não tenho condição de manter esse padrão. Meu pai que fez eu manter esse padrão, se privando das coisas, mas ele não quer saber disso, eu quero ser atendido nas minhas necessidades. Só que os pais não vão conseguir, porque a exigência daquilo que está sendo imposto pela sociedade aos nossos jovens hoje é muito grande, que os padrões de felicidade é muito exagerado, né? Para ser feliz tem que ter roupa boa, tem que ter tênis bons, tem que ter carros novos, tem que ficar em shopping, corpo perfeito, malhado, e na realidade muitas vezes nós não conseguimos manter isso muito tempo. Então, escolas boas, falar várias línguas, e isso é difícil. Isso vai gerando conflito nesse filho. E esses pais, com esse exagero, essa complacência, né, se privando de tudo, ele está fortalecendo esse lado egoísta do filho, porque o filho deixa de fazer parte dessa integração dessa família, para quê? Por achar que ele é o máximo. Então ele acha que sim, eu não sou um membro da família, eu sou superior, eu necessito de tudo que essa família pode me prover. Eu não tenho a responsabilidade, eu não nasci, eu não pedi para nascer. Agora que eu nasci, vocês têm que me dar. Já começa então com essas exigências, né? E aí? A cada dia esse menino vai entrando nessa situação. Os pais abrindo demais, né? Outros, às vezes, muito exagerado. Então nós vamos vendo. E chega um momento que nossas crianças começam a entrar na puberdade. O que ocorre quando as crianças entram na puberdade? A liberação dessas glândulas endócrinas, né? As meninas começam a criar os seios, né? Começam a ovular, menstruam, ovular, os meninos nascem os testículos, a testosterona vem e aquele exagero, né? O sexo fica descontrolado, que toda aquela energia que estava refreada vem. Então todos nós temos filhos, né, adolescentes, ou já tiveram filhos adolescentes, ou nas nossas lembranças de adolescente viram desespero. As crianças, né, nossos jovens saindo da puberdade, entrando na adolescência, em contato
com aquele ser espiritual que estava guardado lá dentro das vidas passadas, que veio bem fragilizado, para o pai conduzir, para o pai dar o exemplo, o pai educar, que muitas vezes se fechou os olhos, ele já veio criando alguns caminhos, trilhando alguns caminhos não muito bons. Aí ele recebe essa carga com o período da final da puberdade, do início da adolescência, com as suas glândulas ativas, principalmente as glândulas sexuais, e isso torna um vulcão dentro dessa criança. Né? A personalidade dele muda, ele quer ser independente, ele quer ser dono de si, ele se acha capaz, ao mesmo tempo ele é uma criança, ele é dependente em todos os sentidos, ele sempre foi servido nas suas necessidades, ele nunca teve que trabalhar para fazer nada, ele nem foi companheiro dentro da casa, nem dentro de casa ele ajuda, né? Ele sempre quer ser servido, até no almoço, nem o prato lava, não arruma quarto. Tudo isso vai gerando conflito. Ele entra em contato com as crianças da escola, que muitos passam das mesmas dificuldades que ele também, que é um novo grupo que chega até ele, e sem contar que nesse período, o que ocorre? A glândula pineal, nós temos a glândula pineal, uma glândula bem pequenininha, que é a nossa comunicação com o mundo espiritual no nosso cérebro. Essa glândula pineal, ela abre. Quando a glândula pineal abre, ela traz, então, toda essa reminiscência do passado. Tudo aquilo que nós fomos no passado, os nossos desejos que estavam refreados, desejos sexuais, desejos de vício, personalidade, aquilo vem como um vulcão e chega nessa criança que está totalmente despreparada. E também fornece o quê? Um sinalizador. Ligou a antena o quê? Os nossos inimigos espirituais que até então estavam nos procurando, onde é que está aquela pessoa? Ah, acendeu a luz, achei. Somos atacados espiritualmente. Então, para um adolescente, é muito difícil. Porque é muita necessidade, é muita energia, é muita vibração, é muita informação que chega de uma vez. E muitas vezes esses não foram preparados o suficiente para receber essa carga, não só energética, não só espiritual e não só de informação, né? Aí ele começa a ter os conflitos dentro de casa. Ele começa a querer se afastar dos pais, né? Porque, meu pai não é isso, aquilo. Inclusive isso está no próprio livro dos Espíritos, deixa eu achar, que até separei aqui. A pergunta 385. O que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência? É que o espírito se modifica, é que o espírito retorna à natureza que lhe é própria e se lhe mostra qual era. Então, aquele espírito que já tinha aquelas dificuldades de vício, eu estou falando mais no vício porque nosso evangelho é sobre o vício. Aquele espírito que já tinha aquela dificuldade no vício, aquilo vai voltar. O desejo de que, eu já teve vícios de bebida. Então, né, o vício de bebida, por ser uma droga lícita, ela é muito complacente. Quase todos os lares, né, acabam tendo bebida. E os pais convivem com as crianças, normalmente todos bebendo para comemorar, bebendo para brigas, né? Tem aqueles que, o dia que a casa alguém ganha, o dia que está feliz, o aniversário, bebe-se demais. Quando está na confusão, quando está em briga, bebe-se demais. E as crianças estão participando desse convívio com bebida, né? E chega um momento em que eles também são colocados à frente dessas necessidades, pelo que o Espírito traz, né? Que ele traz a natureza que lhe é própria dos passados vícios. Quando ele entra em contato, inicialmente, na maioria das vezes, com bebida alcoólica, ele acha aquilo natural. Por que é natural? Porque na sua família é natural beber. Natural beber em casa, bebe-se por alegria, bebe-se por tristeza, bebe por todo dia. E quando ele bebe, e todos bebem em casa, ele perde o sistema de comparação. O que é o sistema de comparação? O que é certo e o que é errado? Quando eu estou numa família que não bebe, né? Aí eu estou com vontade de beber, eu falo, mas na minha casa as pessoas não bebem. Tem alguma coisa errada. Por que eu quero beber e as pessoas na minha casa não bebem? Pelo contrário, né? Não existe bebida, não existe droga. E aí, ao contrário, quando eu tenho vontade de beber, eu olho na minha casa, está todo mundo bêbado, todo fim de semana. Os que não estão bêbados, estão bebendo,
Bebe para alegria, bebe não sei para quê, bebe não é bebida liberada. Bom, juntou a fome com a vontade de comer, né? Nasci na família certa. Quero beber, todo mundo bebe na minha casa. E aí o pai fala, olha, com a latinha na mão, não vai beber, não pode beber, só quando você fizer 18 anos que você vai beber. Mas está bebendo, a criança está vendo, não pode beber em casa, vai beber aonde? Com os amigos lá fora, né? Mas ele não vai ficar sem beber, é natural, todos bebem, bebe para alegria, bebe para comemorar, bebe para chorar. Então, começa dentro de casa os exemplos que os pais deveriam dar, né? E isso começa a atrair, como eu disse lá atrás, ok? Abrir o sinalizador para esses jovens trai espíritos. Aqueles espíritos que têm débitos com eles, né? Já liberou. Então, e também os pais, quando trazem bebida para casa, o que acontece? Quando ele traz a bebida para casa, ele traz os seus companhias espirituais. E as companhias vão pegar esses laços frágeis. Esses jovens, adolescentes, estão todos fragilizados, porque está nesse conflito. E aí começam a receber essas influências espirituais, que até o próprio Livro dos Espíritos também não fala, na pergunta 459. Influi os espíritos em nossos pensamentos e nossos atos? A resposta: muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem, ou seja, muitas vezes eles que nos comandam, e a gente acha que nós que estamos comandados, estamos sendo comandados por espíritos. A gente chega a perder o discernimento. Ah, mas eu estou agindo correto, eu estou normal, não estou fazendo nada de errado. Aí a gente perde aquela noção de revisão, de reflexão. Mas está correto os meus atos e as minhas atitudes realmente? Né? Então, nós percebemos a importância dos pais, né? A importância dos pais. E essas crianças, algumas então, que começam a gerar esses conflitos, existe ainda aquela criança que já não gosta do pai, que já não gosta da mãe, porque a mãe já não recebeu bem, porque já havia um atrito, um conflito, né? De vidas passadas, ele se sente rejeitado, ele vem com as dificuldades de vida passada, ele vem cheio de conflitos. E é diferente. Aí a mãe fala, ah, mas eu dou amor igual para essas crianças, né? Eu amo todo mundo do mesmo jeito, eu trato todo mundo do mesmo jeito. Ou o que eu dou para um, eu dou para o outro. Eu dou um bombom para um, eu dou um bombom para o outro. Eu dou um tênis para um, eu dou um tênis para o outro. Eu trato todo mundo igual. Mas acontece que os espíritos são diferentes, não são iguais. Tem espíritos que é muito mais sensível. Se você der um presente primeiro, entregar primeiro para um, o segundo já fica magoado. Ah, mas você deu primeiro para ele. Aí você fala, ah, para com isso, aqui não tem disso. Né? Mas aquele espírito necessita de um atendimento diferente. Então os pais não podem tratar todos os filhos igualmente. Deve amá-los todos iguais, mas o tratamento tem que ser diferenciado, segundo a necessidade de cada um. E hoje, que são apresentados a esses jovens, a necessidade e os modelos de felicidade é muito diferente do nosso. Atrás, qual era o modelo de felicidade que nós tínhamos há 40 anos? O máximo era casar, continuar com um trabalhinho, ter uma bicicleta, malemar, querer ter um carro, né? 40 anos, 50 anos atrás, era esse pensamento. Queria namorar para casar, porque nem transava. Era um desespero, né? Então, ela queria arrumar um namorado e casar. As meninas queriam casar para sair, para poder ter a casinha dela, arrumar as coisas que ela não aguentava mais limpar a casa da mãe. Os meninos queriam também arrumar um trabalho para casar. E o modelo de felicidade era esse. Coisa simples. E hoje, qual é o modelo de felicidade? É ter um corpo sarado, exagerado, um monte de tatuagem, é pintar cabelo, é ter carrão, se não tiver um carrão não pode, se não tiver um tênis de marca não pode, se não tiver um óculos de R$ 1.000 não pode, se não for num shopping não pode, se não fizer viagem não pode, né? Os modelos de felicidade que nos são impostos aos nossos jovens é muito exigente, né? Esses influencers, né, digitais de hoje nos apresenta só coisas assim inatingíveis para a população geral. Isso gera um conflito. Esse jovem nunca consegue atender aquela expectativa que está sendo posto para a felicidade. Ele sempre está abaixo, nasceu na família errada, meu pai não tem dinheiro, o vizinho tem mais dinheiro, e aí começa a gerar aqueles monte de conflito. E muitas vezes o pai, por falta de informação, por valorizar outras situações que não a educação dos filhos, né? Muitas vezes até tem o evangelho no lar, muitas vezes leva o filho na escola, na igreja,
no templo. Mas como que eles levam? Ah, filho, hoje é dia de ir na igreja. Tá, vai lá, vai na igreja, reza na igreja, lá toma a hóstia e volta para casa e acabou. Ou vamos fazer evangelho? Vamos. O menino está jogando, está todo mundo brincando. Simplesmente pega o evangelho, abre o evangelho lá, lê o evangelho, encerra, faz a prece, acabou. Ritual. Tudo isso passa a ser um ritual. O ritual de ir na missa ao domingo, o ritual de fazer o evangelho. Mas alguém vive o evangelho? Alguém coloca o evangelho em prática dentro do lar? Não. Vive-se um ritual. Um ritual. Não adianta. E qual que é a responsabilidade dos pais nisso tudo? Na pergunta 582 e 583 do Livro dos Espíritos, ela nos fala, na 582, pode-se considerar como missão a paternidade? É, sem contestação, possível uma verdadeira missão. E, ao mesmo tempo, grandíssimo dever que envolve, mais do que pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sobre a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem, e lhe facilitou a tarefa, dando-lhes aquele uma organização débil e delicada, que o torna propício a todas as impressões. Ou seja, o pai pôs aquela criança frágil, delicada, dependente do pai, justamente para que seja mais fácil o trabalho do pai, porque se ele já nasce adulto com todas as imperfeições, ele não conseguiria, né? Muitos há, no entanto, que mais cuidam em aprumar, esse livro dos Espíritos é de 1857, mais cuidam em aprumar as árvores do seu jardim e de fazê-las dar bons frutos em abundância, do que formar o caráter dos filhos. Se estes vier a sucumbir, será culpa deles. Suportarão desgosto resultante dessa queda e partilharão do sofrimento do filho na vida futura, por não terem feito o que lhe estava ao alcance, para que ele avançasse na estrada do bem. Então, como nós vimos, a responsabilidade do pai é muito grande. Não significa que ele é só o eterno culpado, né? Na pergunta 50, depois a gente vai abrir sobre isso, na 583. São responsáveis os pais pelo transviamento de um filho que envereda pelo caminho do mal, apesar dos cuidados que lhe dispensaram? Ou seja, se os pais fizeram tudo e essa criança em si mesma envereda pelo caminho do mal, a resposta é clara, não. Porém, quanto piores forem as propensões do filho, tanto mais pesada é a tarefa e tanto maior é o mérito. Quanto mais trabalho aquele filho der, mais pesada é a tarefa de cuidar, mas também maior será o mérito daquele que conseguir desviar, mas aí depende dele. Então, como nós vimos, a responsabilidade do pai dos pais, né? É muito maior do que nós temos. Então, essa criança que já está nessa fase desse conflito generalizado, que se encontra dentro de casa, as mães às vezes começam a cobrar exageradamente ou são permissivas, porque tem aquele pai que fala assim, fecha os olhos, né, ao filho. Às vezes até percebe que o filho está tomando, mas fecha os olhos. Outros falam, eu dou educação, aqui nós fazemos o evangelho em casa, nós vamos domingo na igreja, e meu filho não tem problema com nada não. E deixa o filho correr. Não vigia, não sabe onde o filho está, não sabe que hora que sai, não sabe que hora que chega, não sabe quem são os amigos, né? E aí o que acontece? Porque confia, aqui em casa eu já falei para ele, eu sou muito aberto com meus filhos, nós conversamos sobre drogas, nós conversamos sobre sexo, e eu libero eles, fico para caráter deles, e deixam eles tocar a vida, né? Esquece das necessidades que cada um tem, dos vícios que eles trazem das vidas passadas, né? Tem outros que são muito exagerados. Você não sai, prende, exagera e não deixa proibir a pessoa, sufoca o menino, não deixa fazer nada, ou a menina, aos exageros. Um libera, um sufoca demais da conta. E esse grupo da família, esse menino já começa a distanciar desses grupos. Ele já sente vergonha de sair com os pais, já não quer mais. Antigamente só queria ficar com o pai, agora não quer sair sozinho. Outros não querem nem que o pai leve na porta da escola, quer ir no final de semana encontrar
com os amigos no shopping, não quer mais viajar, quer dormir na casa do amigo, porque lá tem uma festa, que não sei o quê, porque vão beber escondido, porque vão fumar escondido. E aí começa, né? Aí começa uma outra fase, que começa muitas vezes o envolvimento das crianças com droga. Começa a mudar de roupa, corte diferente, né? E aí os pais começam a perder o controle. Alguns fecham os olhos, continuam com os olhos fechados, outros tentam trazer na marra. E quanto mais tenta trazer na marra, mais ele vai escapando pelas mãos, pelos dedos, vai se perdendo. Nós estamos percebendo que cada vez isso vai ficando mais difícil. Essa criança que já nasceu com as suas más inclinações e com as suas virtudes muitas vezes não foram fortalecidas as suas más inclinações não foram combatidas. O lar muitas vezes, infelizmente, descontrolado, não serviu de exemplo, não serviu de base. Às vezes, a preocupação em dar bens materiais, em dar outros tipos de estudos, de esclarecimento foi muito maior, mas a condição moral, infelizmente, não houve. E se houve, foi negligenciada, né? Aliado aos conflitos de vidas passadas, que já tornam esse acesso restrito, né? Entre mães e filhos, entre pais e filhos, que já geram um certo rancor, um certo amargor. Tudo isso vai chegar na mente desse jovem recém-saído da sua puberdade como uma bomba, né? Seus desejos, suas ansiedades, seus conflitos, e tudo isso vai ficando cada vez mais difícil. Existe uma doença que a gente fala, adicção, que é a propensão, né, não só para o uso de drogas, achar normal. É uma doença até difícil de ser detectada, porque você acha normal não só para droga, mas para excessos, para sexo, para excesso, é aquilo que você faz tudo e acha que está certo. Mesmo sabendo que você está mal, não, mas está normal, eu uso, tem problema usar droga, não tem problema eu beber, estou bebendo todo dia, estou fazendo mal para o meu corpo, mas está certo, está normal, não estou me prejudicando, né? Ou isso vale não só para drogas, né? Então, e essa adicção, ele acha que está sendo correto, e ele não tem um parâmetro da família para fazer comparação. Porque se ele tivesse um parâmetro, ele ainda podia fazer uma comparação. Ele não tem. Então começa-se o uso de drogas lícitas, a maioria das vezes, né? A maioria das vezes começa pelas drogas lícitas, que é a bebida, e depois isso se estende para outro. Não significa que o bebeu vai usar outro tipo de droga, não é. Mas normalmente se inicia assim, né? E quando essa criança, esse jovem, adolescente começa a ver, ele vai ficando se envolvido cada vez mais nesse mundo, e cada vez mais ele acha normal. Na primeira estágio, ele é um experimentador, né? Ele vem ali hoje, vamos tomar uma bebidinha? Vamos, né? O pai libera ali, ou bebe escondido na casa de um amigo, ou bebe escondido num shopping, ou bebe escondido em outro lugar. Então, ele passa a ser um experimentador, né? Ele começa a experimentar uma vez ou outra. Ele começa a gostar, tá normal. Aí ele começa, isso vale não só para bebida, para droga, para tudo. Ele começa depois a ser um usuário ocasional. Vamos encontrar fim de semana então para a gente beber de novo? Vamos. Vou para fumar um cigarrinho? Vamos, é normal, vamos. Aí já começa. Não, então tá, semana que vem nós encontramos, eu vou pegar dinheiro e a gente vai. Ele já começa a ser um usuário ocasional. Do ocasional, ele passa então para um usuário abusivo, que é aquele, não, eu preciso de usar, tem que usar hoje, né? Vamos, não dá para esperar fim de semana não, já vou usar hoje mesmo, não é nem na casa do meu amigo, eu tenho escondidinho meu cigarrinho ali, desço lá embaixo no prédio, eu vou no fundo do quintal de casa, ou vou na pracinha, encontro com meus amigos ali e nós já vamos fumar. Já começou a ser um usuário abusivo, para depois ele entrar para um dependente disfuncional, que é aquele que já entrou numa condição de que tudo gira em torno daquele vício. E muitas vezes isso já está acontecendo dentro dos nossos lares, mas ao contrário de que nós imaginamos, tem alguns casos que as pessoas se tornam tão relapsas que os pais já percebem, né? A criança não toma banho, mas quando já entra no caso de dependente disfuncional. Mas nesses outros casos, o filho está lá, arrumadinho, cheirosinho, perfumadinho, e já está vivendo essas fases e os pais ainda não percebem. Se percebe, fecham os olhos, porque não acompanha a vida dos filhos.
Por quê? Ou porque acham que já deu a educação correta, ou porque confia demais. Esquece que esse jovem adolescente está vivendo toda essa fase de conflito. E outra, muitas vezes você fala, meu filho saindo de casa, eu tenho um dia de paz aqui. Pelo menos não tem briga, não tem confusão. Agora eu posso deitar, tomar minha cervejinha, posso assistir meu futebol, posso assistir minha novela, vou ter meu domingo de paz. Ele está lá no shopping e pronto. E nisso as etapas estão passando. Né? Começou lá no experimentador, foi para usuário ocasional, foi para usuário abusivo, já está um dependente disfuncional. E aí? E aí os pais descobrem um belo dia, existe alguma situação, mas por que você fez isso? Eu fiz tudo para você a vida inteira, eu te dei tudo, eu passei fome para te dar isso, eu passei necessidade, nunca te faltou nada, como que você faz isso comigo? Como que você faz isso comigo? Ele pensa nele. A doença do filho não é a prioridade, né? A prioridade é como que você faz isso comigo. Ou a partir de agora você está trancado dentro de casa, não te dou mais nada, você vai passar fome, vai passar não sei o quê. Ao desespero, ele já está na fase dependente, vai começar a pegar, roubar, matar, fazer alguma coisa para suprir a necessidade. Eu te prendo e vou conversar. Mas eu sempre abri com você, eu te permiti que você falasse comigo, porque você não me falou isso. O que eu fiz? Aqui em casa tem evangelho no lar, aqui em casa nós vamos na igreja e nada disso dá certo. Por que nada dá certo? Porque não se vive o evangelho, não se colocou na prática. Eu não estou falando, pelo que eu falei até agora, infelizmente está levando só o erro do pai, né? Dos pais, não do pai, dos pais. Mas existe a hipótese de que você faz a sua parte, como nós vimos até na pergunta, né? Acho que na pergunta 583, que mesmo você fazendo tudo, às vezes você não consegue evitar, tá? Então, mas o que vai fazer a diferença de você fazer tudo ou não fazer tudo, fazer correto, é só consciência, é só paz de consciência, porque quando você faz tudo, você não se cobra lá na frente, aí você vai ficar assim, onde foi que eu errei, meu Deus? O meu filho ficou viciado, onde foi que eu errei? Será que porque eu dei demais? Será que eu não dei? Eu sempre dei todo o amor, eu dei tudo, eu passava fome para sustentar meu filho, onde foi que eu errei? Aí você fica nessa cobrança interna sua. Aí adoece os filhos que estão viciados, adoece os pais, aí todo mundo precisa de ajuda, tá? E muitas vezes os pais não querem, não posso comentar, não vou falar para ninguém que meu filho está doente, está viciado, e não quer esparramar, vamos tentar por aqui. E o ideal era que toda a família se unisse, toda a família se tratasse, porque igualmente o filho precisa de tratamento, a família também precisa, porque o pai, uma mãe, os avós, que veem um filho naquela situação, o sofrimento é muito grande. O sentimento de culpa vem na hora em cima dos pais. E aí ele começa, onde é que foi que eu errei? Porque igual o filho sofre, o pai também sofre. Né? É muito difícil ver um filho viciado, é muito ver um filho às vezes largado numa cama, sem tomar banho, sem higiene, cabeludo, barbudo, sem responsabilidade, notas baixas na escola, reprovando de ano, pegando uma coisa escondida ali, outra acolá. Então todos precisam de amparo. Todos precisam de amparo. Né? Mas, voltando à consciência do ter feito ou não ter feito, é que se você não fez no passado, vai te cobrar onde foi que eu errei. Será que eu fiz o meu melhor? Será que eu fiz tudo o que me era possível para evitar isso? Será que eu nunca fui um exemplo dele? Será que ele tirou a comparação das necessidades dele com aquilo que eu vivia dentro de casa, com o que eu exemplificava, com o que a nossa família apresentou a ele? O que nossa família apresentou a esse jovem? Apresentou realmente aquilo que ia de encontro às necessidades dele, ou foi ao contrário daquilo que nós queríamos? Quantas vezes eu falei algo diferente daquilo que eu exemplificava? Então a importância da família é muito grande, das nossas uniões e da responsabilidade, porque a paternidade é o quê? É uma missão, é a abnegação. Paternidade não é botar um filho biológico ali, de servir um filho biológico, só, eu sou tutor, né? Eu sou filho de Deus mesmo, eu só vou dar um material biológico. Não, é missão, é responsabilidade. Por que as crianças vêm dependentes dos pais? Porque são missões. Tanto do pai como da mãe, de conduzir ele.
E a minha consciência só vai ficar tranquila quando eu ver esse rapaz bem. Vai chegar um momento que vai haver o desencarne dessa história. Quando há o desencarne, o que ocorre? Qual vai ser a sua cobrança com a sua consciência? Vai ser, olha, eu fiz tudo que me era possível. E mesmo assim ele não deu certo. Mas eu estou com a consciência tranquila, que a minha parte eu fiz. Agora, quando você não tem a consciência tranquila, vai aquele peso de consciência. Meu Deus, eu podia ter estendido a mão mais um pouco para o meu filho. E eu não estendi. No momento que ele mais precisou de mim, eu virei as costas. A hora que ele estava nas crises, eu mandei ele embora. Eu virei as costas, eu quis fugir, eu escapei. Essa é a diferença da paz de consciência. Não é o se dá certo ou se não dá certo. É o envolvimento que você teve, ou para não deixar ele chegar naquele estágio, ou em chegando naquele estágio, o nível de atenção e tudo que você fez para que ele saísse. Porque igualmente, quando ele chegar lá, ele vai viver essa mesma crise. Ele vai falar, olha, a minha reencarnação foi difícil, que eu teria que passar por essas provas da droga. Você sabia, né? Porque nós sabíamos. Todo esse conjunto foi tramado antes na nossa programação reencarnatória. E aí ele vai falar para o pai ou para a mãe, na hora que eu mais precisei de vocês, vocês viraram a costa para mim. Vocês sabiam que eu teria dificuldade em superar o vício da droga, mas vocês viraram as costas para mim. Ao contrário, se os pais nunca viraram as costas para ele, e mesmo assim ele se enveredou pelo caminho errado, ele vai falar, eu sabia que essa prova ia ser difícil. Nasci com vocês, vocês nunca viraram as costas para mim, mesmo assim eu errei. Eu sou eternamente grato a vocês por estar do meu lado. Eu quero, numa próxima reencarnação, recompensar vocês com o meu amor, com a minha entrega. Farei de tudo para reparar tudo que vocês já fizeram para mim. Então essa é a diferença, né? Ao passo que naquela primeira fase nós vamos ficar perdidos. Todo mundo errou, né? O filho errou porque não conseguiu, os pais erraram também porque não conseguiram. Vamos voltar todo mundo. Numa prova, numa vida que era para a gente ter uma superação de prova, nós temos que refazer. Reprovamos de ano. Eu sei que é muito difícil. Então nós temos que ter um equilíbrio com os nossos filhos, nós temos que ser exemplo para os nossos filhos desde pequeno, nós temos que controlar as imperfeições dos nossos filhos. Ah, mas eu não vou mais viver minha vida? Essa é a sua missão de paternidade. Vai viver sua vida sim. Não há impedimento para isso. Mas se faça mais presente nas vidas. Aí chega num estágio que já está lá, é difícil, né? Precisa de todo um trabalho psicológico, um trabalho médico para dar remédio, medicação para toda a família, psicológico para dar orientação e espiritual. É necessário que nós começamos a viver o Evangelho. O mundo não está mais comportando a falta do Evangelho em nossos lares. O Evangelho tem que deixar de ser um ritual. O Evangelho precisa de ser a nossa essência, aquele alimento. Não adianta nós darmos o prato para a criança, né, que é fazer o Evangelho, ou levá-lo na missa ao domingo. Nós só damos o prato e a faca, mas nós não estamos dando o pão para ele comer. E o pão é aquilo que nós estamos, que é o Evangelho, mas nós temos que viver, colocar em prática, deixar de tratar tudo como um ritual. Faz curso de karatê, faz curso de judô, faz curso de inglês, faz curso de música, faz não sei o que de internet, faz não sei o que de internet. Tem 24 horas ocupado a criança para que ele não fique ocioso. E aí, e de educação moral? Quantas horas é dada a ele? De educação religiosa, quantas horas é dada? Essa é a pergunta que nós temos que fazer a nós. Né? Ah, mas a escola forma cidadãos, não forma homens. Né? Então nós precisamos de rever a conduta dos pais. Os pais precisam rever suas condutas perante os filhos. Muitos de nós já fomos o que tinha que ser. Então nós temos que abraçar esses filhos nossos que já estão envolvidos com droga e tratá-los com muito amor, com muito carinho, dentro daquilo que nos for possível. Casos e casos, né? Cada caso é cada caso, né? Mas nós temos que estar com a consciência tranquila de que nós estamos fazendo o nosso melhor. Eu sei que são estágios variados, são dificuldades variadas, não existe uma palavra para falar, faça isso que vai dar certo,
Mas nós temos que fazer uma reflexão de que nós somos, do que nós representamos para eles, do que eles são e do que eles representam para nós. E qual o nosso papel dentro dessa missão. O que nós consideramos como família, né? Essa base de sustentação. É muito difícil, tá, gente? Não existe recursos mágicos, não. É entrega, é doação, é abnegação, né? É muito. E tentar que os filhos não cheguem. Controlar os filhos, não controlar naquele rigor, mas ter ciência do que os filhos fazem, sim. Podemos simplesmente deixar eles... eu dou o exemplo aqui, pronto. Não, tem que saber onde o filho vai, com quem ele vai, com que hora que ele vai voltar, né? Tem que ter essa consciência, desde que haja sempre um equilíbrio, né? Sempre tem que haver um equilíbrio. É muito difícil essa missão da paternidade, mas com amor, com respeito, né? Com abnegação, com muita resiliência, a gente consegue. E se não conseguirmos, precisamos pelo menos estar em paz com a nossa consciência que nós fizemos o melhor. Deixa eu ver até que horas que eu não falei tanto aqui. Nossa, 21h07, passamos do nosso horário. Desculpa, 7 minutos atrasado. Bom, nosso tema de hoje, então, foram filhos viciados. Espero que de alguma forma, né, a gente tenha tentado levar um pouco. Não teve nenhuma receita mágica, tá? É trabalho, é amor, é entrega, né? A maioria das vezes, infelizmente, existe de alguma forma uma falha nos pais, nem sempre, tá? Mas existe muitas vezes, né? Mas isso não significa que nós temos que ficar sofrendo por antecipação. Temos que erguer, lutar e combater e trazer esse filho de volta para nós hoje, né? Bom, vamos nos preparar então para a nossa prece de encerramento, tá? Lembro sempre, deixe os seus nomes em oração, tá? Todos os tipos de oração serão colocados. Parece que eu vi aqui que alguém perdeu o pai hoje. Deixe o seu nome em oração, que foi passando na hora que eu estava falando aqui. E às vezes eu não consigo acompanhar todos os comentários, tá? Depois que eu olho. Mas se alguém meu pai faleceu hoje, tenho irmão com filho, uma luta diária, isso é verdade. Meu pai faleceu e hoje eu tenho, tá certo? Entendi, professora Verônica. É uma luta diária, não é fácil, mas com amor sim. Então nós vamos fazer nossa prece de encerramento e logo já fazer o nosso passe, né? Porque senão nós estamos muito atrasados. Mestre amado Jesus, mais uma vez reunidos aqui em seu nome, nos encontramos para esse evangelho semanal, para esse pão que descedenta a nossa sede de amor. Que possamos ser em nossas famílias exemplo, que possamos ser a luz que ilumina todos aqueles que necessitam do seu amparo, do seu amor. Pedimos a espiritualidade que vá de encontro às nossas necessidades, às necessidades dos nossos amores. Pedimos que vá de encontro a todos os nomes colocados nos comentários, aos membros dos outros grupos que compartilharão esse evangelho, os grupos Prece Espírita, Caminho da Espiritualidade, Allan Kardec, Desenvolvimento Mediúnico, todos os grupos que compartilham, os grupos de Facebook, de WhatsApp, todos aqueles nomes colocados em tratamento espiritual, colocados nos nomes de pedidos de oração, que vá de encontro aos nossos pensamentos, que vá de encontro aos doentes nos leitos de hospitais, às falanges dos suicidas, dos abortados, daqueles irmãos também que ainda não aprenderam a nos amar, que nos acompanham, daqueles que necessitam de um amparo, de uma luz, que não entenderam a sua passagem para o plano espiritual. Envolva cada um dos necessitados, vai de encontro aos casais, aqueles casais que têm filhos com dificuldade, aos pais, às mães, aos avós, mas vai de encontro também aos filhos que estão envolvidos com drogas, esse vício que perpetua além túmulo. Vá de encontro aos nossos irmãos desencarnados que necessitam da droga ainda. Envolva cada família, os casais em conflitos, as dificuldades financeiras. Que as famílias possam ser a base da nossa condição moral,
possa ser a nossa sustentação de amor, e que possamos nos unirmos num grande elo de corações para louvar a nosso Mestre amado Jesus, a Deus, para agradecer por esses momentos maravilhosos em que nós unimos em busca de um aprendizado, em busca de apagarmos de nós a ignorância do não saber, e que através dessas ferramentas de informação nós possamos refletir sobre mudanças em nossas vidas, para sermos melhores hoje do que fomos ontem. Graças a Deus, pedimos então a nossa querida irmã Joana de Anjos, a mentora do nosso grupo, o irmão Charles, o nosso coordenador espiritual, que nos envolva com a sua paz. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Porque teu é o poder, o reino e a glória, para hoje e sempre. Que assim seja. Bom, meus irmãos, vamos então ao nosso passe, né? Porque nós estamos atrasados, né? Desculpe, tá? Passei do horário. Eu peço a todos vocês que continuem com seus pensamentos, né? Continue colocando os nomes. Eu não consegui, não estava passando os comentários, tá? Eu deixei muito comentário, eu não consegui ver, porque não está subindo aqui, então não consegui ver. Mas vamos nos preparar então para o nosso passe, né? Quero que vocês mentalizem seus familiares, aqueles que já retornaram ao plano espiritual, os que estão doentes, seu marido, sua esposa, seu pai, sua mãe. Mentalize as famílias, né? Mentalize os nossos jovens envolvidos com qualquer tipo de vício, lícito ou ilícito. Qualquer membro da família que tenha envolvido com droga, com aqueles que estão com conflitos internos, né? Natural dos jovens, dificuldades, a condição de não atender às demandas que lhes são apresentadas, né, pela sociedade, como modelos de formas de padrões de beleza, padrões de felicidade, padrões profissionais. Isso entra muito em conflito com a realidade de cada um jovem. Que possamos então pedir ao nosso Mestre amado Jesus. Peça, mentalize Jesus, aquela figura doce e meiga. Deixa você ser envolvido por essa energia maravilhosa. Eu peço que separem a água, tá? Enquanto vocês mentalizem Jesus, deixe sempre a água para ser fluidificada. Lembra do que Jesus nos disse? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Confiem em Jesus nesses dias de tormentas, de conflitos, de dificuldades que vocês estão passando. Se as lágrimas rolarem, fale com Jesus. Ele auxiliará. As suas doces mãos irão secar suas lágrimas, irão afagar seus cabelos. Porque Jesus é um médico. Ele cuidará dos seus sentimentos, que adoece o seu espírito. Jesus é o sol que vai animar o seu espírito a seguir nessa caminhada de luta, de batalhas, de superação. Ele ouvirá seu desabafo, desabafa com ele, fala das suas dificuldades, mas fala também das suas vitórias. Saiba que você é um espírito de luz, você é eterno, muito amado, muito querido. Confia, entrega nos braços do Pai como filho pródigo. Deixa ser conduzido novamente ao caminho daquele que nos criou. O sorriso de Jesus, ele dissipa qualquer treva. A sua presença, a sua luz, ela guia os nossos pés cansados. E Jesus jamais irá lhe desamparar, porque ele te acredita muito em você. Ele quer a sua salvação, mas você também precisa de acreditar, você precisa de ter determinação, de fazer sua parte, de pegar no arado. Não é fácil, lute. Nesse instante a espiritualidade está te envolvendo com muita luz, com muita paz, está retirando todos os seus pensamentos nocivos,
ideias perniciosas, as formas pensamentos, as larvas pensamentos, toda forma de energia deletéria sendo cortada as induções. Seu corpo está sendo limpo e higienizado, seu espírito está sendo limpo e higienizado, a sua mente. Eleve seus pensamentos no seu lar, nos seus filhos, nos seus amores, pais, maridos, avós, nos seus animais de estimação. Sinta a presença de Jesus, sinta a sua paz. Ele é o nosso bom pastor. Ele vai nos guiar nesses dias difíceis. Mestre amado, descedenta a nossa sede de luz, descedenta a nossa fome de amor. Acolha as nossas súplicas, olhe pelas nossas famílias. Abençoe cada um desses membros que estão ouvindo. Peço ainda, Pai, que nas águas que aqui estão separadas, coloque seu fluido. Transforme essas simples águas num bálsamo, num lenitivo, que derrame sobre cada um uma linfa de luz dourada, que nos preenche, nos acalme e acerena os nossos corações. Envolva todos os nomes com sua paz, e que cada um de nós possamos ter a paz e o descanso nessa noite, e que tenhamos as forças revigoradas para, ao raiar do sol, termos um presente diário de recomeçar. Recomeçar de uma forma diferente, com mais amor, com mais paciência, com mais determinação, com perdão nos nossos corações. Graças a Deus, meu Pai, graças a Deus, Mestre, que possamos todos ser embalados no seu colo, ser coberto pelo seu manto, sentir o seu perfume, bailar no seu sorriso, agradecer pela sua presença em nossos lares. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Porque teu é o poder, o reino e a glória, para hoje e sempre. Que assim seja. Opa, graças a Deus. Todos os nomes, tá? Oi, Rose Soares. Gratidão, minha amiga. Como é que tá sua netinha? Maravilhosa, tenho visto a foto dela. Né? Sua fibromialgia tá melhor? Lígia Martinelli, Paulo, sim, Lígia. Todos os nomes, tá? Coloque os nomes que vocês precisarem. Lígia Ceia. Gratidão, mais um evangelho, né? Semana que vem, um tema do evangelho, né? Sempre um tema aberto e um tema livre, um tema do evangelho. Semana que vem, então, quinta-feira, conto com a presença de todos vocês. Todos os nomes colocados nos comentários serão colocados em vibração. Desejo a cada um de vocês uma boa noite. Lembra vocês, né, do nosso encontro fraterno, dia 31 e dia 1º de novembro. Conto com a participação de vocês. Se inscrevam, participem. Nós vamos fazer um evangelho no lar no domingo, como atividades práticas. Eu vi que algumas pessoas desejaram a intenção de receber o evangelho. Meu celular foi colocado à disposição pela Cristina, né? Só copiarem, me chamarem, tá? Para que todos possam, de alguma forma, contribuir. É muito importante a participação de vocês. É o nosso primeiro evangelho online, né? Nosso primeiro encontro fraterno online, tá? Gratidão a todos vocês por esse momento, sabe? Que depois que eu acabo esse evangelho eu fico em paz, né? A gente consegue, né? Gratidão, Lanig, meu sobrinho, né? Muita paz. Roseli Pires, minha prima, gratidão, professora. Elisiane, né? Jane Oliveira, Elides. Eu desejo a todos vocês, Leandra, uma boa noite, muita paz, muita serenidade no coração de vocês. Aguardo todos, tá? Na próxima semana, na próxima quinta-feira. Alice, né? Gratidão, Cristina, por estar sempre nos amparando, dando suporte, né, nos evangelhos. Rose, seu nome está assim nas orações. Eu vou reforçar hoje, tá? Vou até anotar aqui já. Um abraço na sua netinha. Alice. Aguardo todos vocês, quinta-feira, tá? Gratidão, Valdir. Gratidão, Ona.
A Ana, olha, eu vou aprender a falar seu nome. Kolakovski, tá? Muita gratidão. Alcilene, Maria, todos tenham uma abençoada noite, né? Professora Verônica, graças a cada um de vocês pela participação. Luciane, gratidão, um abraço na Clarinha. Lucilene, professora, todos vocês que de alguma forma, tá? Participam conosco, vibrando, né? Unindo os nossos corações. É muito importante a união desses nossos corações, que nós nos juntamos aos nossos irmãos do plano espiritual e a gente forma uma corrente maravilhosa, uma corrente de luz que envolve as famílias, né? Que envolve os corações aflitos. Graças a Deus, muita gratidão pela participação de vocês. Oração por um amigo. Ilza Siqueira, né? Coloca o nome do seu amigo nos comentários, tá? Pra gente fazer oração para ele, sim. Isabel de Queiroz, todos os nomes serão colocados. Bom final de semana a todos vocês, tá? Eu vou estar postando o link do Encontro Fraterno todos os dias na página da Associação Espírita. Acompanhe a página, curta lá também, né? Para você receber todas as postagens que são feitas diariamente. Lembro também do nosso canal, né? Reflexões Diárias no YouTube. Se inscreva, ative o sininho das notificações. Gratidão, tá? A todos vocês. Tenham toda uma noite serena, uma noite de paz. Que Jesus envolva cada um das suas necessidades, cada um dos seus familiares, dos seus entes queridos. Carmen, minha amiga, como é que tá a Grécia aí? Né? Estamos fazendo as orações por Felipe, sim, tá? Se Deus quiser, logo estará bom novamente, né? Gilceia, boa noite a todos vocês. Aguardo todos, tá? Quinta. E se vocês puderem, tá? Compartilhem nos seus grupos de WhatsApp, de Facebook. É muito importante a divulgação para que mais pessoas tenham acesso ao Evangelho. Kênia Martins, Ilza Siqueira, né? Ah, Ilza colocou o nome, isso mesmo. Luiz Bragança. Compartilhe. Será muito bom a ajuda de vocês. É muito bem-vinda compartilhando nos seus grupos de WhatsApp e de Facebook. Eu vou encerrar, porque vocês sabem, quinta-feira ainda tenho que postar os encerramentos nos grupos de WhatsApp, mas com sentimento de gratidão a cada um de vocês por participarem conosco desse alimento, dessa ceia espiritual. Aguardo todos vocês quinta-feira que vem. Um grande abraço e uma boa noite a todos vocês.